Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia. Cada dia que vivemos nessa terra, reconhecemos que a bondade e a grandeza, o amor de Deus para cada um de nós, e queremos viver a cada dia nessa terra com os nossos pés nesse mundo, mas com o nosso coração na eternidade, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é ao lado do nosso Deus, vivendo com Ele para todo sempre. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 10, o versículo 1. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os seus altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Temos que compreender uma grande verdade nesse capítulo. Quando Deus abençoa um filho, o objetivo de Deus é construir um coração agradecido. Que esse filho reconheça que tudo aquilo que ele está recebendo provém das mãos de um único Deus, Criador dos céus e da terra, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas essa verdade os israelitas, embora tenham sido criados pelo Senhor desde pequenos, eles não aprenderam essa lição. Receberam de Deus todas as bênçãos, e quanto mais multiplicavam a colheita, quanto mais fartura, quanto mais riqueza, quanto mais trigo, quanto mais pão, azeite, eles ofereciam todas essas dádivas a Baal e se esqueciam do Senhor. O coração de Deus se apertava com isso, porque era Deus que doava para eles, mas em vez de se voltar para o Senhor, eles se voltavam para outros deuses. Os israelitas jamais deveriam ter se esquecido de quem de fato era o doador de todas as bênçãos. A razão pela qual Deus os colocou no centro da terra. Deus os permitiu que morasse ali e deu essa terra como herança para o seu povo, para que eles pudessem influenciar o mundo inteiro. Eles representassem o seu nome. Quando todas as outras nações olhassem para eles e vissem essa nação próspera em todas as áreas, eles deveriam dizer que tudo aquilo que eles tinham recebido provinha das mãos de um único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Mas os israelitas se esqueceram de testemunhar a respeito desse Deus e de viver em fidelidade a esse Deus. Como resultado da sua rejeição a esse Deus, eles seriam levados para cativeiros, para que eles entendessem que não eram homens que livravam a eles, não eram esses deuses feitos por mãos humanas que poderia protegê-los. Toda a proteção, toda a prosperidade, toda a força que tinham alcançado desde a saída do Egito até então tinha sido a mão de Deus. Mas nesse momento Deus deixaria eles andar pelo seu próprio caminho para que eles reconhecessem a vulnerabilidade que seria se curvar a adorar outros deuses. O Deus que nós servimos é o Deus da graça, é o Deus do amor, é o Deus da bondade. É o Deus que nos ama de uma forma que nós não conseguimos entender. Quão difícil é alguém amar com um amor limitado como o nosso e conseguirmos compreender na plenitude um amor infinito como é o amor de Deus. Mas esse mesmo amor que nos ama com a sua infinitude onisciente, esse mesmo Deus é um Deus justo, é um Deus íntegro, e seria esse mesmo Deus que iria derramar o seu juízo sobre o seu povo, porque esse povo estava vivendo em infidelidade a Deus. Eles tinham se esquecido da aliança com o Senhor, eles tinham transgredido as leis com Deus, e seria o próprio Deus que iria permitir que eles sofressem para que eles pudessem reconhecer que há um soberano Criador dos céus e da terra. A população que morava em Samaria, junto com os sacerdotes que iam até Betel oferecer os seus sacrifícios ao Deus Baal, logo eles passariam a chorar, derramar as suas lágrimas, os seus clamores, porque eles seriam levados para a Síria, onde seriam escravizados por um período de tempo. O próprio bezerro de ouro que era adorado pelos israelitas seria levado para a Síria. Todos os reis, desde Jeroboão II, quando eles incentivaram a adoração a esses deuses pagãos, todos os outros reis que vieram depois dele, ao morrer, foi quando Deus permitiu que a Síria viesse e invadisse Judá
e Jerusalém e levasse cativo todos aqueles que eram adoradores desses deuses. Tanto Samaria quanto Betel seriam destruídos à cinza. Uma cidade bonita, construída com os seus muros, onde as pessoas viviam dentro dela seguros nesse período que a Síria viria, destruiria o povo de Deus, ela seria destruída à ruína. No lugar onde as pessoas transitavam, felizes, alegres, um monte de ruínas, gravetos e folhas seriam lançadas ao chão. Muitas pessoas perderiam a sua vida, muitas pessoas deixariam seus familiares para trás em decorrência de viver uma vida infiel ao Senhor. O rei de Samaria era comparado como sendo uma lasca de madeira, como nós podemos observar no versículo 7. Era a fragilidade desse rei. Era um ser humano mortal, um homem que não podia fazer nada além das suas próprias condições. Enquanto as pessoas confiavam nele, na sua sabedoria, na sua libertação, no seu poder de liderança, Deus estava dizendo que eles estavam confiando num ser humano errado. Eles deveriam depositar a sua confiança nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Quem verdadeiramente nos protege é o Senhor. Quem verdadeiramente nos guarda é o nosso Deus. É a razão pela qual Ele nos convida a cada dia a depositarmos completamente a nossa fé, a nossa segurança exclusiva nas mãos do Senhor. Quando a cidade dos benjamitas de Gibeá cometeu o pecado contra as 10 tribos, todas essas 10 tribos castigaram a tribo de Benjamim. Mas agora, todas as outras 10 pagariam pelo pecado dessas outras tribos. Como nós podemos observar no versículo 11 do capítulo que nós estamos avaliando nessa manhã, a tribo de Efraim, ela é comparada a uma novilha, quando ela era escolhida entre as outras novilhas para ela poder pisar as espigas de milho do seu senhor. Em algum momento, ela era liberada para ela comer algumas espigas de milho livremente. Dessa forma se compara a história de Israel. Quando Deus a colocou dentro da terra prometida, Ele deu como herança a terra de Canaã, Deus lhe deu a oportunidade de usufruir de toda a riqueza que existia dentro da terra. Mas na medida que ela foi se estabelecendo, Israel começou a se orgulhar do poder e de tudo que tinha recebido das mãos de Deus. E acabou se esquecendo do seu Senhor e vivendo pensando que ela era proprietária de todas as coisas. Deus, nesse momento, iria permitir que os assírios viessem sobre eles para eles reconhecerem que eles vivendo independente de Deus, eles jamais iriam conquistar nada. Tudo o que conquistaram era resultado da ação de Deus. E nesse momento eles iriam perder por viver uma vida autossuficiente, pensando que independente de Deus, eles alcançariam alguma coisa. Se a nação de Israel nesse momento, mesmo na iminência de ser atacada por um povo mais poderoso do que ele, se ele se arrependesse, se convertesse completamente a Deus, Deus mudaria a sua sorte. Deus lhe daria uma segunda oportunidade. Deus livraria o seu povo de todo o sofrimento, mas os israelitas trancaram seus corações. Eles não permitiram que a voz do Espírito Santo moldasse a sua vida, e como resultado de endurecer o seu coração, eles foram destruídos, foram levados para o cativeiro e não tiveram a oportunidade de usufruir do melhor da terra que manava leite e mel. Os israelitas, eles passaram a confiar mais nos seus reis, mais nos seus líderes, mais nos guerreiros, nos heróis, do que em confiar em Deus. Eles precisavam corrigir a sua visão, precisavam se voltar para Deus, confessar as suas falhas, abrir seu coração à voz de Deus. Eles seriam salvos, eles seriam estabelecidos e alcançariam as melhores bênçãos do Senhor. Hoje nós precisamos da mesma forma corrigir a nossa visão, nós precisamos mudar a nossa vida, precisamos compreender que tudo que temos, que tudo que iremos conquistar advém das mãos do nosso Salvador. Se por algum momento nós imaginamos que as nossas conquistas é resultado da nossa sabedoria, da nossa força, da nossa capacidade, ou de algum poder que já conquistamos nessa terra, nós iremos nos equivocar na nossa caminhada. Ainda há tempo de nos arrependermos, ainda há tempo de confessarmos o nosso pecado, ainda há tempo de abrirmos o nosso coração, ainda há tempo de nos voltarmos para Deus e clamarmos por misericórdia. Aqueles que tomam essa atitude recebem a bênção de Deus, aqueles que se colocam nas mãos do Senhor têm a bênção do Eterno e o nosso nome é mantido no livro da vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados,
Nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.